Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Deixa meu papel aqui. Livro de Eclesiastes. Depois os irmãos, os obreiros, permaneçam no final do culto. Nós precisamos falar com os irmãos para nós nos organizarmos, para dar um apoio neste sábado agora, ali no Novo Barreiro, na construção da casa do irmão Fanuel. Amém? O irmão, aquele que perdeu a casa no incêndio, eles estão reconstruindo a casa e a nossa área Chapada está escalada esse final de semana, sábado, para estar lá, então, ajudando os irmãos. Amém? Então, os obreiros permaneçam depois no final do culto. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Os irmãos orem pelo irmão Samuel Chagas, que está enfermo, e por todos os irmãos que também estão precisando de oração. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Todos acharam? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de morrer e tempo, ou melhor, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de amar e tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de... Ainda, Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Podemos dizer amém? Toma assento, em nome de Jesus. Irmãos, nós, em algumas quartas-feiras passadas, nós falamos sobre o último versículo aqui do capítulo 3, versículo 8, que fala sobre o tempo. Nós falamos para os irmãos sobre o tempo de guerra, a importância de nós termos a noção de que esse tempo, o tempo de guerra, o tempo de luta, o tempo de pelejas, ele é de extrema importância para o crente, porque é exatamente neste tempo em que nós estamos lutando, em que nós estamos guerreando, em que nós estamos combatendo, é nesse tempo que nós vamos adquirir experiência com Deus. Amém? É no tempo da tribulação, é no tempo da angústia que o crente ele vai aprender a ter experiências com Deus. Falamos também para os irmãos que existe um grande perigo quando nós não entendemos esse tempo, né?
e quando nós tomamos decisões erradas exatamente no tempo de adversidade. Então, falamos sobre a vida de Saul, né? Saul foi um homem que passou por esse tempo, tempo de peleja, e era exatamente nesse tempo, exatamente no tempo da guerra, no tempo da tribulação, que Deus iria firmar o reinado de Saul. Porém, as atitudes de Saul não fizeram com que ele tivesse vitória nesse tempo. E também nós falamos para os irmãos sobre a vida de Davi, né? Falamos também sobre Elias, né? Elias e Davi foi dois homens. Elias, primeiramente, no primeiro momento da luta dele, ele não compreendeu, né? A luta dele levou ele para a caverna, levou ele a retroceder um pouco, porém, depois ele consegue entender o que Deus tinha para ele, e ele então se dispõe novamente a fazer aquilo que Deus queria para ele, a ponto de ele ter entendido que o próprio Deus o levou, né, o arrebatou. O primeiro arrebatamento que tipifica o arrebatamento da igreja foi exatamente quando Elias foi elevado pelo um redemoinho ao céu. Amém? E falamos também de Davi, que Davi, no tempo de guerra, no tempo de adversidade, as lutas que ele teve, o levou para momentos isolados, né, de tudo e de todos. Porém, nestes momentos, Davi entendeu e Deus o levantou como um grande guerreiro. Em meio à luta, em meio à batalha, Davi, ele soube entender o que Deus tinha. Deus tinha promessa para ele, Deus tinha prometido o reino para ele, e ele então não titubeou, ele não errou. Ele simplesmente entendeu o que Deus queria. Da angústia ele tirou força, levantou um grande exército lá na caverna de Adulão, e aquele exército que se juntou a Davi em Adulão foram homens extraordinários que nunca mais houve na história do povo de Israel, homens como aqueles homens. Homens que num primeiro momento eram amargurados, eram endividados, mas Deus o levantou naquele momento difícil e o nome do Senhor foi glorificado. Então, o tempo de guerra, ele é muito importante para o crente, né? O tempo de guerra, ele faz o crente criar uma casca, criar uma resistência. Um dia um irmão lá do Rio de Janeiro, ele falou que foi aluno de Kung Fu, e ele disse que um dos treinamentos que o mestre deles lá, isso antes dele ser crente, né, o mestre dele ensinava, era bater com a canela num cepo, num pau, e eles tinham que dar uns golpes com a canela assim, naquele cepo, e tinham que ir batendo. E nos primeiros dias, a canela ficava roxa, quase que não conseguia pisar no chão, mas o mestre dele sempre dizia: não se preocupa com a dor, continua treinando. E depois de um tempo de treinamento, aquela dor desapareceu, e aquela canela que antes era frágil, que antes doía em qualquer impacto que dava, aquela canela então estava batendo com muita força no cepo, naquele pau, e já não doía mais. O que é isto? Isto é o que a tribulação faz na vida de uma pessoa. Num primeiro momento, a luta, ela é dolorosa, a luta, ela traz danos, né? Danos emocionais, danos psicológicos, a luta traz diversos danos na vida de uma pessoa, mas se a pessoa entender aquilo que Deus está fazendo, daqui a pouco essa canela começa a pegar uma casca, e aí a luta vai começar, então ela vai bater na luta e já não vai sentir tanto como sentia antes. Por isso, irmãos, é importante nós entendermos que quando vier a luta, nós temos que guerrear. Amém? Amém? Agora, a Bíblia, ela fala no versículo de número 8,
eu queria encerrar com os irmãos falando sobre esse versículo. Nós falamos, acho que 3 quartas-feiras seguidas, e depois veio a ceia, e a gente então não falou mais, então estamos retornando hoje. O mesmo escritor que diz que existe o tempo de guerra, ele está dizendo que existe o tempo de paz. O tempo de paz é aquele momento, irmão Wilson, que a gente está tranquilo, né? Que aparentemente nós não temos dificuldade alguma. Tudo está andando conforme o esperado. E aí, o que nós não devemos de fazer em tempo de paz? Esta é uma pergunta. O que nós não devemos de fazer em tempo de paz? Tendo em vista que nós já entendemos que o tempo de guerra é o tempo em que nós criamos resistência, é o tempo em que nós pegamos estrutura, mas a Bíblia diz que então depois da guerra vem a... Então veja bem, vamos fazer aqui uma comparação. Então, por exemplo, um exército, ele vai para a guerra. Na guerra, ele passa por diversas situações, né? Diversos embates. Muitos embates que muitas vezes os exércitos enfrentam na guerra, eles não tinham o conhecimento daqueles embates. Mas, por estarem na guerra, então, lá na guerra, eles adquirem a experiência, eles adquirem os meios para combater naquele momento de guerra, mas chega o momento de paz. O que esse exército faz? O que normalmente um exército que vai para a guerra e depois que termina a guerra, o que ele faz? Alguém pode dizer assim, pastor, eles vão, então, tiram lá 1 ano, 2 anos de férias, nem vão mais no quartel, eles ficam lá descansados o tempo todo. É isso que o exército faz? Não. O exército volta da guerra, volta dos embates, né, denominado então o tempo de paz, o tempo de cessar fogo. Eles então param e eles se reestruturam. Os irmãos estão entendendo? No tempo de paz, no tempo do cessar-fogo, eles reestruturam, reaparelham os exércitos para que assim que a guerra estourar de novo, eles estejam preparados. O que nós não devemos fazer em tempo de paz? Não devemos não fazer nada. Amém? O que nós não devemos fazer? Não devemos não fazer nada. A partir de um momento que alguém que está no tempo de paz, ele não faz nada, ele não procura reaparelhar o seu exército, e aqui a gente traz a vida espiritual, porque uma guerra, ela nos suga espiritualmente. Uma guerra, uma batalha, uma tribulação, ela nos tira o vigor, ela nos tira o vigor espiritual. Então, numa guerra, a gente dispensa tudo que nós temos para não morrer na guerra. Então, nós dispensamos tudo que temos para poder sobreviver até o fim daquela batalha ali. Amém? Então, como uma guerra, ela faz um exército gastar munição, uma guerra, ela faz com que um exército numeroso, ele diminua, porque vai ter perdas numa guerra,
Então esse exército, depois que ele volta da guerra, ele chega no tempo de paz, ele vai ter que se reestruturar, ele vai ter que se reorganizar, ele vai ter que sentar e analisar quais foram, irmão Gidelto, os pontos daquela guerra que ele não teve um bom desempenho. Quantos estão entendendo? Amém? Em tal campo que nós entramos, nós não tivemos um bom desempenho, perdemos alguns soldados. Então, naquele tempo de paz, naquele tempo em que aparentemente está tudo tranquilo, eles vão então criar estratégias. E é isto que o crente ele precisa fazer no tempo em que está tudo bem. No tempo em que ele está de paz, porque a vida do crente não é só guerra, existem momentos de bonança e existem momentos de guerra, a Bíblia diz isso. E nesses momentos de bonança, o crente, ele precisa analisar como que ele foi naquela guerra passada, como que ele se desempenhou naquela luta que ele teve, vamos dizer, naquele campo emocional. Bom, eu tive uma guerra no campo emocional, as minhas emoções foram atacadas, as minhas emoções em determinados momentos, elas foram fragilizadas. Bom, nisso aqui eu vou ter que me reorganizar. E aí é onde que o crente, ao invés de não fazer nada no tempo de paz, ele vai começar a buscar estrutura. Ele vai começar a buscar estrutura, como aqui falamos, estrutura na área emocional da vida dele. Bom, ele teve uma dificuldade, ele passou por uma guerra na vida conjugal, então ele vai analisar em qual momento ali da guerra que ele enfrentou naquela situação conjugal, ele vai descobrir aonde ele tem que agora fortalecer, em qual área que ele vai ter que fortalecer da relação conjugal dele. Na vida financeira, ele passou uma batalha na vida financeira, ele conseguiu passar aquele momento de prova, e estragou uma coisa, estragou outra, e deu um problema aqui, faltou trabalho ali, e ele passou, ele conseguiu chegar até o final da luta, mas ele vai saber em que momento ali daquela luta financeira, aonde que ele pode melhorar. Aonde que ele pode, por exemplo, eu passei um momento assim por causa da dívida. Então eu vou analisar alguns pontos que me levou a me endividar. Os irmãos estão entendendo? Eu vou analisar alguns pontos que levou eu ter aquela batalha familiar. Então, nesses pontos frágeis, todo o exército, ele tem um ponto frágil, ou ele tem pontos frágeis da vida dele. Então, esse exército sempre, ele procura guarnecer de uma forma maior aqueles pontos frágeis. E é isso que o crente tem que fazer. Qual é o problema de muitos crentes? É quando está tudo tranquilo, quando a maré está bem calminha, a tendência nossa é o quê? Relaxar. Né? No sentido assim de descansar. Né? Baixar a guarda. Normalmente, quando está tudo bem, estou falando aqui porque eu já fiz isso. Então, a experiência de carteirinha, né? A coisa está tudo bem, e a gente diz assim, poxa, glória a Deus, que coisa boa. Oh, Jesus, que maravilha. Oh, meu Deus, que coisa boa. E não se precaver das coisas que aconteceu na guerra.
Aleluia. E não se preparar, porque vai ter uma próxima guerra. Os irmãos estão entendendo? A luta do crente, a vida do crente é uma vida de batalha. A vida do crente é uma vida de constantes batalhas. E esse crente, ele precisa estar preparado para tudo. Ele precisa estar preparado para qualquer situação. O soldado, ele passa muitas vezes a vida toda em treinamento de campo, treinamento de tiro, de sobrevivência. E esse soldado, ele pode passar a vida dele inteira no quartel e se aposentar e não ter nenhuma guerra. E aí alguém vai dizer assim, olha só, ele treinou a vida inteira, sofreu a vida inteira no quartel e nunca estourou uma guerra no país dele, mas ele sempre esteve preparado. E quando ele for chamado por alguma razão, ele não vai ter que se preparar primeiro para depois ir. Ele vai estar pronto. Aleluia. Ele vai estar preparado. Existem crentes que lutam mais, que têm mais dificuldade. Existem outros que não têm tanto, que já adquiriram experiências. E é interessante, irmão Laurício, que cada luta, cada dificuldade que nós passamos, nós adquirimos um grau de experiência, como a gente falou. A gente vai adquirindo. Hoje, o Marcelo de hoje não é o mesmo Marcelo de 20 e poucos anos atrás. A irmã Ledi de hoje não é a mesma de tantos anos atrás. Criou experiências. Lutas que antes eu me portava de uma maneira imatura, lutas que eu enfrentava e tentava resolver do meu jeito, hoje, às vezes passo pelas mesmas lutas e já sei como agir. Aleluia. Lá no início, quando as lutas vinham, eu tentava fugir delas. Hoje, eu sei que é importante eu enfrentar essas lutas. Fugir delas no sentido de querer ignorar, querer achar que não era uma prova, não era uma dificuldade, era coisa humana, mas era Deus trazendo um ensinamento. Por que às vezes as pessoas elas não conseguem ter experiências naquele momento de luta? Porque não conseguem entender que Deus está querendo ensinar alguma coisa. Lembra que nós lemos aqui que a Bíblia diz que para todo propósito há o quê? Há um modo. Olha só, então tudo que eu passo tem um fim proveitoso que Deus quer, mas também tem, irmã Isalete, um modo de Deus agir. Uma maneira que Deus vai agir. É Deus que vai agir nas minhas lutas do jeito dele. E Ele vai me dar condições de estar preparado. Agora, quando eu estou no tempo de paz, que a Bíblia está dizendo aqui, o que eu não posso fazer é não fazer nada. Eu preciso, mesmo em tempo de paz, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Aleluia. Eu preciso estar me revestindo. Eu preciso estar criando uma estrutura. Eu preciso estar criando uma camada espiritual na minha vida. Lembra que toda a luta que nós enfrentamos, aquela camada espiritual que nós temos, ela vai
porque a gente vai combatendo, e às vezes na luta a gente não consegue orar tanto como orava, a gente não consegue jejuar tanto como jejuava, às vezes se deixa envolver pelaquela luta, e aquela reserva espiritual que o crente tem, vai o quê? Vai sendo dispensada ali. E é por isso que o crente não perde a batalha. Mas aquela reserva vai sendo, e aí no tempo de paz, no tempo que não está acontecendo nada, Deus, é o tempo que Deus vai dizer assim, ó, te prepara, te prepara, te prepara. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 9 e versículo de número 8, vocês vão ver que no capítulo 3, olhem bem, vocês vão ver que no capítulo 3, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é tempo para tudo. É tempo para isso, é tempo para aquilo, é tempo para mais aquilo, e é tempo para isso e tempo para lá. Agora no capítulo 9, no versículo 8, aqui me parece que o escritor está dando aqui uma linha naquilo que diz respeito ao tempo de paz. O que nós devemos de fazer no tempo de paz? Quem achou, pode ler para nós, e se puder me trazer uma água aqui, eu agradeço. Ó. Vocês viram bem? Leram aí na Bíblia de vocês? Em todo tempo. Capítulo 3 está dizendo: há tempo para todas as coisas, há tempo determinado para todas as coisas, há tempo de nascer, tempo de morrer. Agora no capítulo 9, repete para nós, olha o que o mesmo escritor está dizendo, capítulo 9, verso 8. O que a Bíblia está dizendo, irmão Jefferson? A Bíblia está dizendo que existe uma situação da vida do crente que ela não vai depender de tempo, não vai depender de um período. Os irmãos estão entendendo? Existem momentos da nossa vida que são períodos, mas também existe um momento da nossa vida que este período ele é algo seguido, é algo permanente. O escritor está dizendo em todo tempo, todo momento, toda hora, toda circunstância. O que tem que acontecer? As minhas vestes têm que ser alvas. Ele está dizendo que em todo tempo as minhas vestes têm que ser alvas. Olha só. Tempo de paz é tempo de ter as vestes brancas. Isso fala de uma vida de santidade. A santidade na vida do crente, ela não é de tempo em tempo. A santidade na vida do crente é todo tempo. Todos os dias, irmã Ruth, nós vamos ter que lutar para nos santificar. Se o crente deixar um dia de se santificar, no outro dia ele vai estar contaminado. Se o crente deixar um dia, tendo em vista que essa palavra santidade, ou santificar, ou santo, é separação. Se o crente deixar um dia de se separar para Deus, no outro dia ele vai ter problema. Se o crente ele pensar assim, não, hoje é feriado, não, hoje é Natal, Natal, vamos, depois do feriado do Natal a gente volta.
no período do Natal ele pode se contaminar e não voltar nunca mais para a igreja. Vocês sabiam disso, irmão? Ele pode dizer assim, não, hoje, mas eu passei o mês inteiro em oração, em campanha de jejum, nós já passou a confraternização, agora vamos dar uma pausa de uma semana. Vamos agora reservar um tempinho para nós, vamos reservar um tempinho para mim agora, eu mereço, eu mereço. Eu vou dar uma relaxada agora. É nesse momento que, se em todo o tempo as minhas vestes não ser alva, é nesse momento que eu vou me contaminar. Estão entendendo? Tempo de paz é tempo de ter ou de manter as vestes limpas. Aqui fala de vida de santidade. Aqui está falando de vida de santidade a Deus. O crente, ele precisa em todos os momentos da vida dele, manhã, tarde e noite, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Ele tem que procurar se separar para Deus. Então vai ter aqueles momentos lá do dia dele, que alguém daqui a pouco vai vir e vai fazer uma fofoca. Olha, tu nem sabe a Mariazinha. Se ele deu ouvido, se ele não procurou no primeiro momento dizer assim, não sei, não quero saber. Se ele não fez isso, pastor, mas que falta de educação. Falta de educação é falar dos outros. Isso é falta de educação. Mas foi lá na tua casa para falar de alguém, não me leve a mal. Não quero saber, vamos orar. Se você não fizer isso, e você escutar o que o outro está falando, aquela fofoca. Estou dando um exemplo porque isso é notório, né? Isso é banal nos tempos que nós estamos vivendo. Se você der ouvido, o diabo vai entrar na tua vida, vai entrar na minha vida, e eu não vou ser mais santo, e aquela fofoca vai ficar trabalhando lá dentro do meu coração. E daqui a pouco eu vou ver aquela pessoa que fizeram fofoca dela para mim, eu vou ver ela, eu vou ficar meio assim, mas não é que tem razão mesmo que a irmã falou? Olha ali. A Bíblia está dizendo que em todo tempo eu tenho que me santificar. Eu não quero saber. Eu não quero saber, irmã, eu não quero ouvir, não quero ouvir. Mas a irmã não vai mais tomar chimarrão comigo, a irmã não vai mais comer pipoca comigo, a irmã, mas deixa ela para lá. Mas o irmão é o meu amigão, mas não quero saber de amigão desse jeito. A Bíblia está dizendo que todo tempo eu tenho que me santificar. Apocalipse está dizendo que aquele que é santo se santifique mais. E aquele que é imundo, ou aquele que é injusto, se suje mais, se envolva mais com a imundícia. Aleluia. Esta opção de ser santo ou de ser imundo não é de Deus, é nossa. É nós que decidimos, ou somos santos, ou somos imundos, sujos. Aleluia. O que fazer no tempo de paz? É buscar cada vez mais a santidade.
Eu quero ser santo. Pastor, mas o senhor não acha que o senhor está sendo santo demais? Eu acho o que a Bíblia acha. Eu não acho o que os outros acham, eu acho o que a Bíblia acha. E a Bíblia diz que em todo tempo nós temos que ser santos. Amém? Em todo tempo. O que fazer no tempo de paz? O escritor continua. E nunca, e nunca, e nunca falte o óleo sobre o quê? A vossa cabeça. Quando a Bíblia fala do óleo, a Bíblia está falando do Espírito Santo. Aleluia. De uma vida de contato permanente com Deus. Olha o segredo, irmãos, que Deus está nos dando aqui para nós ter uma vida vitoriosa. Aleluia. Eu estou falando para vocês aqui, o meu coração está se alimentando disso. No momento de paz, eu tenho que ter agora, depois de ter uma vida separada de santidade, eu tenho que ter agora uma vida de comunhão com Deus. Porque lembra, na guerra não vai dar tempo de orar muito. Tem momentos na guerra, irmãos, e isso é uma verdade. Tem guerras que a gente não consegue orar tanto, que a gente não consegue jejuar tanto. Então, olha o que a Bíblia está dizendo: em todo tempo, né? Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Buscar a Deus incessantemente. Pastor, mas eu não estou lutando. Mas quem disse que a gente tem que esperar lutar para buscar? Lembra que um soldado se prepara antes? É na paz que o soldado se prepara. É quando está tudo bem que o soldado, ele se prepara. E é nesse momento de paz que o crente, ele tem que investir na oração. Quando vem aquele sentimento de graça, olha, eu estou com uma vontade de orar, vai para oração. Eu estou com uma vontade de entrar num retiro, não pensa muito, só avisa em casa, estou indo para o retiro. Mas às vezes vem aquele pensamento, e vocês vão concordar comigo, já aconteceu comigo isso, veio aquela vontade imensa de entrar num retiro. E aí eu ficava pensando assim, não, tá bom, vou entrar no retiro. E Deus está dizendo assim, é hoje, entra hoje. E aí o humano vem e diz assim, não, faz isso primeiro, faz aquilo primeiro. Irmãos, é nítido, aquela vontade, irmã Cálita, aquela vontade vai passando. E aí o que a gente diz daí para nós mesmos, para nós se enganar a nós mesmos? Não, mas na outra semana eu vou. E quem diz que essa vontade vai vir? Então é nesses momentos, irmãs, que vocês estão lá em casa, estão lá lavando a louça, varrendo a casa e o coração começa a arder. Vai para oração, larga tudo e vai orar. É nesse momento, irmãos, que quando dá aquele desejo de ler a Bíblia, esquece tudo. Né? Esquece tudo e vai para a oração. É claro, irmãos, alguém pode estar pensando assim, mas e se eu estou no trabalho? O Espírito Santo não vai fazer isso na hora que tu está trabalhando. Porque Deus sabe que tu não pode deixar o trabalho, que tu tem um compromisso ali. Mas agora, quando terminou o trabalho, aquela chama vai vir assim, lá do pé, e vai vir tomando conta.
Tu chegar em casa, toma um banho e te joga na oração, te joga na oração, te joga na oração. E aquele sentimento vem, e tu vem no carro, vem no ônibus, vem a pé, e já vem falando em novas línguas. E aí chega em casa, eu vou tomar só um chimarrão primeiro. Só vou tomar um chimarrão, vou tomar umas cuias. Vou tomar umas cuias com a mulher, vou tomar umas cuias com o meu velho, vou tomar umas cuias com a mãe, e depois eu vou. Aí tomou meia dúzia de cuia, acabou aquele sentimento. Porque aquilo que o Espírito Santo tinha era para aquele momento ali. Naquele momento da chama ardendo, o Espírito Santo poderia estar dando livramento para alguém ou para ti. O Espírito Santo podia estar livrando da morte, o Espírito Santo podia estar abrindo uma porta, o Espírito Santo... Escute, irmãos, nós temos que entender isso. Deus, Ele nos leva, Ele nos dá essa condição. Por quê, pastor? Por que Deus faz isso, irmã Ledi? Porque Deus sabe que nós não queremos nada. Deus sabe que se depender de nós, nós não dobramos o joelho, nós não lemos a Bíblia, nós não viemos para a igreja jejuar. Ele sabe, e isso é uma verdade. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Ah, pastor, eu tenho experiência. Tá bom, mas se tu não está fazendo isso, se tu não está atendendo aquela chama, aquela vontade de orar, aquela vontade de ler, aquela vontade de passar o domingo inteiro na presença de Deus, se você não estiver fazendo isso, vai vir a guerra, e você não se preparou no tempo de paz. No tempo de paz nós temos que lutar. Nós temos que dizer: Senhor, eu quero me separar mais para Ti, eu quero me santificar mais para Ti. Senhor, está tudo bem aqui em casa, Senhor, está tudo bem aqui na minha vida financeira, as portas estão se abrindo, aquilo que eu pedi, o Senhor me deu, mas agora, Senhor, agora eu e o Senhor, eu quero ter minha vida mais perto, eu quero me aproximar um pouco mais de Ti, eu quero estar mais envolvido contigo, Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos fazer, para que a gente venha ter vitória, para que a gente venha ser crentes vitoriosos no tempo de paz. Eu tenho que ter o óleo sobre a minha cabeça. Te coloque de pé. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. E você que ainda talvez está matutando, mas será que é isso mesmo? Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo de número 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra o quê? Olha só. Está vindo antes das ciladas do diabo, está vindo primeiro se revestir de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. A armadura de Deus está vindo antes do dia. Olha o que a Bíblia está dizendo, se prepara. É no tempo de paz que a gente se prepara para a batalha. É no tempo de paz que a gente se prepara para enfrentar outros adversários. É no tempo de paz que a luta anterior que nos deixou um pouco fragilizado, nós vamos encontrar um meio de estar mais fortalecido para a próxima luta. É no tempo de paz. Eu vos convido
meus queridos irmãos e irmãs, a entender isso, que no tempo de paz nós precisamos estar nos revestindo de Deus. No tempo de paz, Paulo disse: fortalece no Senhor para resistir às astutas ciladas do diabo. No tempo de paz, o apóstolo Paulo está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, pastor? Para que possais resistir no dia. Vamos orar? Quantos entenderam? Vamos orar, irmãos? Amém? Então as irmãs têm um hino para cantar? Então cante um hino e nós vamos orar. Pastor, eu enfrentei algumas lutas, algumas batalhas que me fragilizaram. É motivo de agora eu desistir? Pelo contrário. Pelo contrário. Se eu perdi uma batalha, eu não perdi a guerra. Vocês entendem o que é isso? Uma batalha, quem já não perdeu batalha? Eu já perdi. Algumas. Às vezes a gente pensa que vai vencer e não venceu. Mas Deus nos dá uma oportunidade para voltar, chegar no tempo de paz e dizer assim: agora eu vou me preparar melhor. Amém? Fecha os teus olhos. Se você precisa de força para você enfrentar novas batalhas e agora não perder, mas você ficar firme, eu te convido a vir aqui na frente. É só você mesmo que precisa, é só você mesmo que diz: pastor, perdi batalhas, mas eu quero continuar lutando, eu quero continuar me esforçando. Agora eu entendi o que eu preciso fazer quando tiver tudo tranquilo. Vem aqui na frente, nós vamos orar. A partir de hoje, quando vier o sentimento de você orar, você vai orar. Quando vier o sentimento de você ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Quando vier o sentimento de você jejuar, você vai jejuar. No tempo de paz, o que você não vai poder fazer é ficar parado. Você vai ter que fazer alguma coisa. Aleluia. Eu estou sentindo uma coisa boa aqui de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Vai falando com Deus. Se você errou em alguma batalha, Ele te perdoa. Pastor, como é que eu vou saber que Ele me perdoa? Você está aqui. Você está aqui. É sinal que o perdão dele te alcançou. E Ele está dizendo: meu filho, minha filha, luta. Luta. Cura as feridas. E luta. E luta. E luta. Magandara magandara xarabacandora magandara magandara magai. Espírito Santo, esta palavra é tua, não é minha. E se esta palavra é tua, Senhor, ela tem vida. E eu sei que enquanto eu falava aqui, Senhor, a tua palavra estava produzindo vida. A tua palavra estava produzindo vida. A tua palavra estava produzindo vida. Oh, recamaia shantoramakandara. Fortalece o teu filho. Fortalece a tua filha. Em o nome de Jesus.
Em o nome de Jesus, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai pedindo força, vai pedindo graça, vai pedindo alegria. Vai dizendo: Deus, me ajuda, me fortalece. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Eu sinto a tua graça, Senhor. Eu sinto a tua força na minha vida. Eu preciso, Senhor, de força. Eu preciso de graça. Eu preciso de força. Eu preciso da alegria do teu Espírito. Em nome de Jesus. 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 Receba, receba. Receba a graça de Deus, receba a graça. Receba a força de Deus, receba a força. Aleluia! Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, aleluia. Glória a Deus, que coisa boa, irmãos. Vamos despedir o nosso culto. Meus irmãos, apenas um pedido para os irmãos aqui, que o nosso pastor supervisor pediu. Os irmãos então sabem que o Fanuel perdeu a casa dele, está reconstruindo, dependendo de ajuda. E o pastor pediu para todas as áreas, levantar uma oferta. Então a gente está pedindo, se cada irmão ajudar, a gente fez um cálculo, se cada irmão ajudar com R$30, quanto? R$30. Se cada membro aqui da nossa área puder ajudar com R$30, nós vamos no dia 20 agora de dezembro, estar mandando para o nosso irmão Fanuel. Então eu vou colocar no grupo geral da área ali, pedindo para os irmãos não esquecer. R$30, irmãos. É uma família que perdeu tudo, perdeu casa, móveis, tudo. Estão morando de favor na casa do pai dele e eles estão loucos para voltar a morar na casa deles. Então a região toda a região, todo o ministério está empenhado em ajudar. Então se algum irmão já ofertou lá naquela vaquinha online que está sendo feita e também na conta da igreja que foi colocada para todo o ministério, se algum irmão já ofertou, não precisa ofertar de novo. Mas agora, se não ofertou, vamos se esforçar para no dia 20 nós levantar uma oferta boa aqui, cada irmão trazendo R$30. Amém? Vamos se esforçar, irmãos? É R$30 apenas, irmãos, né? Nós temos a nossa casa, estamos morando bem, vamos ajudar o nosso irmão e vai ser bênção de Deus. Amém? Final de semana, nós temos culto sábado, temos culto domingo, vai ser bênção de Deus. E o Senhor Jesus vai continuar agindo no nosso meio. Vamos despedir? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. A vitória é nossa, em nome de Jesus.